Agora acho que Boa sim. noite, Agora sim. Tânia. Boa Boa noite. noite, ouvintes da CBN. Noite Poxa. total. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, igualmente. Nossa, que bom ler o seu livro, né? Que bom a gente se lembrar desse presente que é poder dormir, mas que é tão prazeroso. Eu queria começar explicando o termo erótico, porque como se trata da psicanálise, dos conceitos freudianos, para o ouvinte não achar que nós estamos falando de sonho erótico, de coisas assim, né? Então, para um público leigo, professor, esse termo erótico, né, em relação ao sono, quer dizer o quê? Bom, eu vou tentar que a nossa conversa tenha assim, o tom mais coloquial e mais simples Por possível, favor. de modo que possa ser algo que, bom, seja acessível a todos. Isso. Quando a gente fala de erótica, a gente está falando da vida amorosa, daquilo que tem a ver com amor, que tem a ver com o prazer, que tem a ver com desfrutar do prazer da vida. E o primeiro elemento, então, desse livro é de lembrar para a gente que o sono é uma experiência amorosa, que é uma experiência prazerosa, que é uma experiência de deleite da vida. E com o tipo de vida que a gente tem hoje, né, em que uma vida corrida, cheia de compromissos, cheia de exigências, de concorrência, a gente tem a tendência a pensar no sono como uma necessidade, quase como uma commodity. Eu preciso dormir um número certo de horas, nem demais para não ficar de fora da competição, nem de menos para não ficar incapaz de competir. Então a gente tem uma visão técnica do sono. Sim. E a gente acaba Utilitária esquecendo. quase, né? Eu preciso descansar para produzir mais. Eu preciso descansar para produzir mais, mas eu não posso dormir demais porque Senão o eu não mercado está me produzo. esperando lá. É. Então tem algo do próprio funcionamento da nossa sociedade que nos impõe uma certa relação com o sono. Ao mesmo tempo, essa própria exigência perturba o sono. As taxas de sono, de insônia que nós temos são realmente assustadoras. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas a gente pode dizer globalmente que em torno de 1/3 da população no mundo inteiro, ao longo de um ano, tem dificuldades para dormir. Isso quer dizer, Tânia, que eu, você e um dos nossos ouvintes que está nos escutando agora, esse que está agora nos escutando, um de nós três, ao longo do ano, tem dificuldades para dormir. Que incrível, né? Vamos chegar na insônia, porque é muito importante. Essa ideia da erótica do sono, desse prazer, desse deleite do sono, é uma experiência amorosa. Em que sentido amoroso? Pressupõe uma entrega para quem? Ou não? Não pressupõe uma outra pessoa? Eu acho que é excelente a tua questão. Eu vou trazer alguns elementos para a gente lembrar da gente mesmo, né? Nas primeiras experiências de prazer que a gente tem na vida, nós temos no braço dos outros, né? No braço da mãe, no braço da avó, no braço do pai, né? Sim. Que a gente pode se entregar sem reservas ao prazer simplesmente de estar no colo do outro e poder dormir. O Freud dizia que aquilo que mais parece com o prazer da vida sexual é olhar para uma criança no momento que, depois de mamar tanto quanto ela queria, ela pode finalmente relaxar e dormir nos braços da mãe amada. Aquele rostinho, aquilo que nos dá a maior representação do que na vida adulta vai ser o prazer corporal que nós vamos ter da nossa vida erótica. Uhum. Se a gente pega, por exemplo, né, ainda nessas experiências infantis, né, toda a questão do embalar a criança, do acalanto, da música, né, da musicalidade da voz de quem nos faz dormir. Na nossa cultura brasileira, o cafuné. Então, todos esses elementos são elementos que têm a ver com, primeiro, o sono tem esse caráter paradoxal, porque a experiência mais íntima, talvez a mais
solitária possível, eu me despeço, eu me Desligo, né? afasto do mundo, eu me afasto da vida cotidiana para mergulhar em mim mesmo, mas ao mesmo tempo nessa experiência eu reencontro todas essas marcas do abandono confiante, do amor do outro, do acolhimento, do colo, da voz, do amparo e daquela sensação de que pode repousar, que está tudo bem. Sim. É claro que isso tem todas as vicissitudes de uma vida amorosa, porque nem todos têm a felicidade e a sorte de ter essas marcas iniciais. Sim, a Mas experiência nem sempre é prazerosa. É isso na relação do bebê com a mãe? Ou com então, qualquer outro adulto que vai acalentar? aquele que vamos, para facilitar a nossa conversa, aquele que vai fazer a função materna. Sim, sim. Não é? Essa função de acolhimento, essa função amorosa, essa função de proteção, essa função que transmite para a criança que está tudo bem, que o mundo é confiável, que as coisas vão continuar a existir, que ele não precisa ficar vigilante o tempo todo, atento o tempo todo. Alguém pode fazer isso por ele e que ele pode simplesmente desfrutar de dormir. Se deixar. E aí dormir é essa experiência que nos remete a esse momento lá atrás, né? Oh, meu Deus. Professor, eu preciso de um instantinho, porque a Isa Staciarini tem informações em Brasília. Nós estamos falando com o psiquiatra e psicanalista Mário Eduardo Costa Pereira, lançando o livro A Erótica do Sono, o sublime entregar-se. Oh, meu Deus, coisa boa dormir. Voltamos a falar do sono com o psicanalista e psiquiatra Mário Eduardo Costa Pereira. Ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unicamp. E ele está lançando o livro A Erótica do Sono, o sublime entregar-se. E nós estamos falando sobre o sono do ponto de vista da psicanálise. Tem perguntas aqui que eu acho que fogem do escopo aqui do professor, deixa eu só ter certeza, né? Como, por exemplo, horas ideais de sono, aquelas questões relativas à insônia e tal, aí já é uma outra área, né, professor? Nós podemos falar desses assuntos, mas Não é. o foco do, outro, né? livro é essa experiência amorosa de Sim, restituição. É interessante como as pessoas têm dificuldade, né, para dormir. E vamos entender, claro, tem problemas orgânicos também, né? Tem problemas de outra natureza. Agora, nessa nossa linha aqui que nós estamos conversando, do ponto de vista psíquico, esse entregar-se, né, que é o sono, que é você, até uns termos aqui que eu anotei do livro, é dispor-se a colocar o eu em suspensão, desligar da consciência, é o gozo, a satisfação de se deixar ser. Poxa, é tão pleno isso, né? Você se deixar fruir pelo sono. Tão prazeroso, porque então muitas pessoas não se permitem isso. Então, essas questões que surgem, né? Claro que as pessoas se interessam por essas questões, como é que eu faço para dormir, né? Quantas horas são boas? Isso são coisas que interpelam diretamente as pessoas, porque faz parte da vida cotidiana de uma parcela enorme de gente. E isso nos interroga não só a respeito da situação dessas pessoas, mas do mundo e do tipo de sociedade, de cultura que a gente vive. Que mundo é esse que a gente vive? Que pelo menos 1/3 das pessoas não conseguem dormir, não conseguem encontrar um momento de paz para simplesmente desfrutar dessa entrega que é o sono. Dessa entrega, como você falou, para um momento de prazer, de relaxamento, de restauração. Por isso que quando surgem essas oportunidades, nós falarmos publicamente dessas questões, essas perguntas se tornam imensas, rapidamente. Todo mundo quer resolver o problema, eu quero dormir, né? Pois né? Mas então a insônia, o sono, interroga não apenas o indivíduo, mas a própria sociedade, a própria cultura. Então, a experiência do sono, nesse sentido, ela interroga também isso que você destacou no livro, colocar o eu em suspensão. Na nossa cultura contemporânea, não tem valor mais importante ou superior ao eu.
É uma sociedade que se organiza de maneira individualista. Os sucessos, o fracasso, as realizações se dão em torno de mim mesmo. Não tem evento mais importante no nosso mundo do que eu mesmo. Sim. O meu sucesso, o meu desenvolvimento, a minha realização. Se eu morro, é o universo que morre, o mundo perde interesse. Uhum. Ora, no sono, a gente faz o oposto disso. Esse objeto de todo o amor do mundo, que sou eu, que controla o mundo, que é autônomo, que pensa, que delibera, vai ter que conceder durante um bom período, ficar em suspense para se entregar para um outro tipo de existência. Se a gente pensar que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, a gente precisa pensar também que a gente tem uma outra modalidade de existir, que não é apenas essa cotidiana, de resolver problemas, de competir, de se realizar, de se defender das dificuldades da vida, do outro, do mundo, enfim. Mas durante um certo tempo eu preciso primeiro confiar no mundo, que eu posso desligar e que eu não vou ser ameaçado. E que, em seguida, então, também uma questão de fé, que eu posso desligar e que eu vou voltar depois. Uhum. Então, a própria experiência do dormir já pressupõe várias questões de relacionamento de mim mesmo, comigo mesmo e com o outro e com o mundo, bastante estabelecidas. Que eu possa desconectar de mim, que eu possa, durante um certo tempo, mudar de modalidade de existir, não tão centralizada no meu controle mental do mundo, mas simplesmente me deixar ser numa experiência que eu vou ser levado, que inclusive vai me conduzir aos sonhos. Muitas pessoas resistem ao dormir porque temem os sonhos que vão encontrar. Aliás, a Fátima Sanches fala, se entregar ao desconhecido, porque a gente não sabe o que vem por aí, né? Na verdade, o desconhecido é um desconhecido para o eu, porque é o mais conhecido, é o mais íntimo para nós mesmos. Sim, porque somos nós, né? É o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, em última instância, é aquilo que nós somos mais profundamente. Então, todas aquelas amores, inseguranças, fantasias, aspirações que a gente é obrigado a abafar dentro de nós para poder ter uma vida social compatível com a urbanidade, de noite nós não temos mais necessidade disso. Na hora que a gente coloca tudo isso em suspensão, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas aspirações, os nossos desejos podem vir à tona. E é por isso que esse retorno dessas coisas que ficam abafadas, ao mesmo tempo, é um retorno com algo que é estranho a nós, mas também é o mais familiar de nós mesmos. Não é? Então, nesses momentos, as pessoas podem, ao mesmo tempo, se surpreender, se alegrar, se permitir realizar nos sonhos aqueles desejos que lhe abafam durante o dia, mas, ao mesmo tempo, voltam à tona todas as questões que estavam em aberto. As nossas frustrações, aquelas situações que a gente apenas tolera, mas não resolve, e aquelas questões que a gente simplesmente tenta fugir o tempo todo. E aí, o sono, então, tem esse caráter de hora da verdade. Não? O encontro com o travesseiro e desligar a luz tem esse caráter de hora da verdade da relação do sujeito com ele próprio. Que a gente teme, né? É uma vivência num outro... não me lembro o termo que o senhor usou, num outro nível, mas é uma existência, né? O sonho e o sono. É que a gente não lembra, mas a gente está experimentando, no momento em que a gente sonha, em que a gente está dormindo, a gente está experimentando com a mesma intensidade que a gente vive a nossa vigília. É que como a gente não lembra, parece que ficou um tempo em suspenso. A dificuldade é justamente poder conceber que a gente existe em diferentes modalidades de existir mentalmente. Nós nos acostumamos a nos conceber como consciência, como razão, como autonomia, como pensamento. Mas a gente não está acostumado a nos conceber como desejo, como fantasia, como entrega, como desconexão, como simplesmente
desfrutar de ser o nosso corpo, de ser o nosso repouso. Então, é isso que o sono pode nos dar, é isso que ele deve nos dar. Uhum. E aí tem uma outra frase que eu anotei aqui do livro, do professor, vou repetir o nome do professor. É o Mário Eduardo Costa Pereira. Ele é psicanalista, ele é médico psiquiatra, ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unicamp. E o livro é A Erótica do Sono, o sublime entregar-se. E aí a frase é a seguinte: a insônia é um sintoma que interpela o sujeito em relação a questões. É claro que a insônia tem várias questões, né? Mas falando especificamente dessas questões psíquicas, ela pode ser O que quer dizer essa frase? A pessoa pode resistir a dormir porque não quer entrar em contato com esse conteúdo mais íntimo? Então, né, a hora de dormir, como eu falava, é uma espécie de hora da verdade. Né? Porque nós podemos, digamos, nos defender, nos opor aos aspectos da nossa vida mais íntima, mais mental, simplesmente com a realidade cotidiana. A gente pode se matar de trabalhar, se matar com a organização do mundo, com a organização dos problemas concretos da vida cotidiana, que elas são de fato necessárias, elas são incontornáveis, ninguém sobrevive sem isso. Mas é fácil de nós nos esquecermos de nós mesmos, mergulhando simplesmente no esquecimento, na ocupação que os afazeres diários nos dão. Na hora que os problemas desaparecem, na hora que a gente desliga as nossas redes sociais, desliga os nossos aparelhos de comunicação, e que está à noite e que entra o silêncio, a gente se encontra com o maior interlocutor de todos, que é o silêncio. E eu estou em sintonia comigo mesmo? Quais são os fantasmas dos quais eu fujo o tempo todo? Ou quais são aqueles fantasmas que eu quero me reencontrar? Quais são os verdadeiros amores que estão lá escondidos e que, na verdade, eu quero dar uma olhadinha neles durante a noite? E a pessoa não tem consciência, né? Claro, de que ela teme o sono. Então, do ponto de vista da vida cotidiana, ela não tem consciência. Né? A gente pode olhar a vida humana pelo outro lado. Né? A gente pode dizer que a pessoa não tem consciência de si na sua vida cotidiana. Ali ela se esquece de quais são as suas verdadeiras paixões, quais são os seus traumas, quais são as suas perdas, os seus lutos, as suas esperanças, a marca do outro na gente, que tipo de marcas o outro deixou com o seu amor, com o seu corpo, com o seu acalanto, com a sua voz, com a transmissão da confiança. Então, tudo isso a gente pode olhar de uma outra perspectiva, né? É de que lado do sono está a vida mais íntima, né? Tem uma famosa peça do Calderón de la Barca, né, que dizia que a vida é sonho. Sim. Que a peça é mais ou menos o seguinte, né? É um príncipe que ele é sequestrado e os sequestradores colocam ele numa masmorra, ele está dormindo, na hora que ele desperta, né, diz assim: não, você não é príncipe coisa nenhuma, não, você sonhou que você era príncipe, você é só um escravo. Então a questão é de se colocar de que lado do sonho está a verdade da vida. Olha só. A verdade do sujeito. Aliás, daqui a pouco vamos falar um pouquinho de Shakespeare, porque o professor vai a obras de Shakespeare, que aliás inspiraram o próprio Freud, né? Shakespeare foi também um inspirador de Freud, em que o sono está presente. Já vamos chegar nisso. Dá para dizer, então... Ai, meu Deus, vou deixar a pergunta no ar e vou para o repórter CBN e a gente volta. Que a pessoa que tem dificuldade de dormir, além de outras tantas causas que a gente sabe que existem, mas pode ser também relativo a alguma questão que ela não quer enfrentar específica, algum trauma específico, ou uma dificuldade mesmo de conectar-se consigo mesmo, independentemente de experiências boas ou ruins, ou, enfim... o conteúdo do que esteja no inconsciente. Eu vou para o repórter CBN e a gente volta, tá, professor? Então, daqui a pouquinho.
É, gente, o sono é uma forma de existência, né? Maravilhoso isso. Vamos para o Repórter CBN e a gente já volta. Voltamos a falar sobre o sono. Deixa eu explicar aqui para o pessoal que está fazendo pergunta. Não estamos falando de distúrbios do sono, não é isso. Estamos falando do sono do ponto de vista da psicanálise, como uma experiência psíquica, à luz da psicanálise, que é o pensamento que se funda ali com Freud, né? É claro que quando a gente fala de sono, de insônia, isso tem muitas abordagens. Mas o nosso entrevistado está dando uma abordagem psíquica. É uma experiência psíquica. Aliás, é muito bonito. O livro é muito bonito. É muito inspirador. A gente percebe o quão até poético, não sei se eu posso usar esse termo, mas enfim, é o ato de dormir. E não mais apenas quase como uma obrigação que a gente precisa dormir tantas horas, né? Tem muitas perguntas, que interessante, Bruno, tem muitas perguntas sobre quantidade de horas. Você vê como a gente é cronometrado? Quantas horas eu devo dormir? Quando, na verdade, uma experiência de fruição, né? De entrega, não deveria ser contabilizada assim tanto, né? Enfim. Eu deixei uma pergunta no ar, né? Que foi sobre... Você falou que as pessoas podem ter medo, ter um problema de insônia por um medo, algum bloqueio em entrar em contato consigo própria, com seu conteúdo inconsciente. Aí eu perguntei se necessariamente essas pessoas têm algum conteúdo inconsciente muito assustador, que é muito problemático, ou não necessariamente? Então, Tânia, o sono, para a gente poder entender isso, a gente tem que lembrar que o sono é uma necessidade fisiológica, né? O sujeito, querendo ou não, ele precisa dormir, e se não dormir, em algum momento o sono vai se impor. Uhum. Por outro lado, quando o sono é um sono humano, ele fica atravessado por essa nossa condição de ser gente. É que nem a comida, que nem viver, né? A gente precisa comer, mas a gente faz um tempero, a gente gosta mais da comida da mãe. Quando a gente está muito tempo fora da nossa cidade, quando a gente volta, a gente quer voltar a comer aquela comida. Mesmo a vida, né? A vida a gente quer sobreviver, mas para o humano se coloca a questão do sentido da vida. O que é mais importante? Me manter vivo, mas a qualquer preço? Traindo algum princípio fundamental para mim, traindo um grande amor, por exemplo. Então, para muitas pessoas, essa questão fica bem clara, que a vida não é, apesar de nós sermos animais, na base, nós somos também humanos. E nós somos atravessados por essas questões todas. O sono é a mesma coisa. Sono é uma necessidade biológica atravessada por a nossa condição humana, de inicialmente nascermos bebês, ou seja, completamente dependentes dos outros. No início a gente nem se dá conta da extensão da nossa dependência. Aliás, se tudo se passa bem, a gente nem se dá conta no início que a gente só sobrevive por causa da devoção dos outros. Mas que tudo isso fica marcado profundamente na gente. Essa experiência de confiança, essa experiência de acalentamento, essa experiência de que pode se entregar e de que é prazerosa essa entrega. Todo o resto também fica marcado. Os nossos traumas, as nossas perdas, as nossas questões em aberto. Quando a gente vai dormir, a gente tem um momento em que as nossas ocupações diárias, elas perdem a sua potência e as coisas que estavam no fundo de nós mesmos, ou seja, o essencial, está mais à vontade, nós nos reencontramos com isso. Ou seja, o sono e o sonho são momentos de apropriação, de contato, de fruição com isso tudo e de simplesmente de se experimentar ser. Eu estou lá dormindo, experimentando a experiência de relaxamento, de prazer simplesmente de estar ali sem obrigações. Agora, quando a gente encontra dentro de nós, nesses momentos, coisas das quais nós fugimos, o que nós tememos, o que não sabemos resolver, isso tudo vai aparecer na perturbação do sono ou no sonho como uma tentativa de aplacar essas questões, resolvendo-as de alguma maneira possível. Então, o sono é um momento, ao mesmo tempo, de reparação, mas é, ao mesmo tempo, um momento de contato profundo com nós mesmos, com o pacote todo, com o que tem lá. Exige uma coragem.
exige uma coragem, exige também algo das marcas dessa nossa relação com o outro. Aquilo que é mais íntimo de nós mesmos, de certa maneira, foi colocado pelo outro em nós. Essa experiência de ser amado, de ser desejado, de que as coisas vão continuar bem, mesmo que não seja eu que seja o responsável, pela vigilância o tempo todo de que se algum perigo vai acontecer. Isso é tão importante que, do ponto de vista, digamos, da clínica cotidiana, um dos fatores que é mais associado com a insônia é a ansiedade, é a depressão. A insônia dificilmente vem sozinha, ela vem num pacote de coisas, né? E ela frequentemente está ligada a questões depressivas, a problemas ansiosos, a temores que nós temos, e elas participam, então, digamos, no mesmo pacote. Uhum. Então, uma chave para esse bloqueio da insônia, né, do bloqueio de dormir pela insônia, seria se permitir entrar em contato consigo mesmo. E essa mudança de registro a gente consegue fazer sozinho? Então, o sozinho, ele nunca é um sozinho total, porque, como você perguntou no início, se o sono tem um interlocutor, né? Se a gente tem um outro na nossa cabeça quando sono, quando vai dormir. De certa maneira tem, não é? Porque ele deixou as marcas na gente, deixou as marcas vamos chamar assim, da confiança, da entrega. Pode desligar de tudo que está tudo bem. Isso é algo que quando está bem implantado, a gente tem a sensação de que o mundo é assim, de que a realidade é assim. Mas essa é apenas a versão da realidade que ficou marcada em nós. Tem outras versões da realidade que podem ter ficado filtradas em nós. De que o mundo é perigoso, de que a gente não pode desligar nunca. Se eu não ficar atento o tempo todo, eu posso correr perigo. Se eu não estiver na competição o tempo todo, eu vou perder o meu lugar. Então, tem outras versões do outro que nos constituem, que é o mais íntimo de nós, que vão aparecer na experiência do sono. É que nem a língua materna, aquela coisa que é mais íntimo. A gente tem a impressão que a língua materna nasceu com a gente e que o mundo, o universo fala a nossa língua e que Deus fala a língua materna. Mas a língua materna já diz não é a nossa língua. Aquilo que é mais íntimo de nós foi implantado em nós. Sim. A tal ponto que nós nos vemos a partir dessa realidade que se constituiu na relação com o outro. Sim. E é interessante, né? Porque tem conteúdos psíquicos que realmente para nós é insuportável. Imagino que para todos nós, em alguma medida, tem um conteúdo ali que é muito difícil para a gente acessar. Mas a própria mente já cria os seus mecanismos, né? O sonho, ele vem disfarçado, né? É difícil a gente, depois que se lembra de um sonho, assim, fala... Aí você vai parar para tentar interpretar, né, professor? Então não é um contato direto, assim, com os nossos fantasmas, ou é? Exatamente. Então, o sonho, ele nos permite entrar em contato com os nossos fantasmas, com os nossos desejos, com os nossos demônios, com os nossos conflitos, de uma maneira tolerável, de uma maneira prazerosa. Freud dizia que o sonho é a realização disfarçada de desejos proibidos, né? Quer dizer, eles são deformados de uma maneira... Opa! Congelou o professor. Opa, voltou. E professor? Foi bem na hora que você falou que os sonhos, eles vêm deformados e aí sumiu. Deformados de modo que eles podem ser experimentados sem serem tão perturbadores. Em algumas situações, eles aparecem crus demais. E nesse momento, o sujeito pode ter um sonho assustador. Um pesadelo. Um sonho muito perturbador. Alguns se acordam durante o sonho, porque o sonho coloca muito em evidência os demônios que o sujeito não consegue dar conta. Aí ele não suporta e acorda. Aí, então, ele acorda como uma maneira de quase cair a resistência, né? Que nem quando a gente tem um chuveiro elétrico, dá um tilt. que dá curto. Então, a gente acorda nesse momento. Esse conteúdo mas, tá ao muito mesmo pra mim. tempo, o sonho é uma maneira de nos permitir integrar esses elementos da nossa vida psíquica
nos apropriar de uma outra modalidade que não é simplesmente a modalidade da vida cotidiana, da razão, do pensamento, da ordem, né? E bom, tem os pesadelos, né, que o senhor falou, e o medo do escuro, que também é um tema, né, inclusive para Freud, né? Então, né, o escuro é um elemento fundamental, porque o escuro, né, o Pascal, grande filósofo francês, né, ele dizia assim, né, que a grande questão dele é que o silêncio dessas esferas eternas me angustiam. Né? O que quer dizer esse grande silêncio do mundo? Essa grande noite? O que nos espera nessa noite? Então, ela vai ser habitada pelas marcas que nós tivemos, mas fundamentalmente ela vai ser desabitada, né? É um grande espaço vazio, um grande, né, mistério, um grande nada que nós vamos preencher com aquilo que foi colocado em nós ou com aquilo que a gente puder criar. Alguns de nós têm a felicidade de poder olhar para a noite e pensar de uma maneira acolhedora, de uma maneira benfazeja, de uma maneira amorosa, por isso que é uma erótica do sono, né? Uma maneira amorosa. Esse silêncio da noite, ele nos permite desconectar, mas com a sensação de que está tudo bem. Uhum. Para outros, infelizmente, isso não está marcado dessa forma. À noite, o silêncio é perturbador, ele começa a ser habitado por fantasmas, por assombrações, por conflitos, por traumas, por marcas do outro que não foram tão benfazejas assim. E na hora que ele se entrega para esse silêncio, que ele se entrega para a noite, ele assusta, em vez de simplesmente poder desfrutar. Então, o medo do escuro, essa dificuldade para dormir, podem ser um alerta de que a pessoa precisa entrar em contato, se permitir entrar em contato com o seu conteúdo psíquico? O Freud ele conta uma historinha, né, de uma criança que estava no quarto todo escuro com a vovó. Aí a criança fica assustada. E aí ela pede, vovó, fala. E eu digo, eu estou aqui do teu lado, por que eu preciso falar? É porque quando você fala, fica mais claro. Né? Uhum. A voz da avó ilumina o mundo. Né? Dá essa sensação de que está tudo em paz. De amparo, né? De amparo. Né? Então ele precisa ainda dessa voz da avó para que o silêncio da noite seja tolerável. Num certo momento, ele vai poder dispensar a avó, se tivesse tudo bem. Ele vai ter as marcas da avó, que vão permitir encarar a noite. E se tudo ficar bem mesmo, ele vai poder dispensar, inclusive, isso. Ele vai simplesmente se permitir se lançar para esse mistério. Né? O que é a noite? A gente não sabe. Né? A gente estava falando agora há pouco do Shakespeare, não? O momento mais famoso de toda a história do teatro, né? Que está no Hamlet, né? A famosa passagem do ser ou não ser. O Shakespeare o Hamlet, ele está lá desgostoso com o mundo, ele está com um punhal na mão, e eles assim, né? Quem tendo um punhal na mão e que sabendo que se o crava no peito, né, encontra a paz do sono da morte, quem hesitaria em fazer isso? Mas ele diz, mas é aí que bate o ponto, é que nós não sabemos que sonhos misteriosos nos aguardam no sono da morte. Então é justamente esse mistério que é isso que faz de nós covardes e que faz evitar esse ato. E aí é um paralelo entre a morte e o dormir, né? A morte, claro, sem dúvida, né? A gente tem toda uma tradição, né? Tanto de literatura, de teatro, dos contos de fada, das cantigas de Niná, né? Que faz esse paralelo entre a morte, o dormir e a noite, né? Mas, ao mesmo tempo, o dormir também tem a ver com o orgasmo, tem a ver com o prazer sexual, tem a ver com o relaxamento de um prazer máximo. Então, ele tem essa amarração múltipla, né? Do mais mortal ao mais erótico, ao mais amoroso. O livro ele termina. Opa, perdão, professor, uma falha técnica. O epílogo do livro conta a história simplesmente, são algumas páginas de dois amantes depois do amor. Né?
Ele não conta a relação sexual, conta o que vem depois na noite do envolvimento amoroso, e que eles relaxam e aos poucos eles podem, com prazer, e se entregando ao sono, né, um ao lado do outro, mas cada um mergulhar na sua experiência solitária de desfrutar do descanso, do sono, da noite, não mais como morte, né, mas como uma realização amorosa. Em francês, o orgasmo é dito la petite morte, a pequena morte. Pequena morte, que interessante. Olha esse paralelo do orgasmo, porque o orgasmo também exige que você se entregue, que você se permita perder o controle sobre si, que é o que exige o sono também, né? Sem dúvida. E tem quantas pessoas justamente freiam antes, né? Justamente por temerem esse grau de entrega que é o orgasmo, nem se permitem chegar a esse ponto, né? Ou na relação sexual, ou mesmo antes da relação sexual. Porque o orgasmo tem exatamente essa mesma dimensão que você traz aqui, Tânia. O sujeito é uma experiência de entrega, né, para algo que você não controla mais. Olha só, gente. Bom, o livro é A Erótica do Sono, o sublime entregar-se. E o nosso entrevistado é o psicanalista e psiquiatra Mário Eduardo Costa Pereira. Ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unicamp. E aí fala sobre todas essas questões psíquicas do sono e recorre a Shakespeare. Por que Shakespeare? Bom, o Shakespeare... Bom, primeiro, o Shakespeare é uma espécie de ícone, né, do que é o homem contemporâneo, que é o homem simplesmente, né? A construção do humano passa por Shakespeare. E o Shakespeare foi um autor que ele recorreu muito à questão do sono em toda a sua obra, não apenas ao sonho, sem dúvida, mas a figura do sono, que ele aproxima tanto da morte, quanto do orgasmo, quanto da realização mental, como do momento da hora da verdade, que ele é uma espécie de fonte inesgotável para quem quer pesquisar, né, a dimensão mais propriamente psíquica, subjetiva do sono. Eu trago, por exemplo, no livro, tem um capítulo sobre o Macbeth. Né? O Macbeth era um general escocês que ele tem a promessa das bruxas que ele vai ser o rei. Então, a sua esposa, a Lady Macbeth, né, diz: bom, vamos apressar, então, já que você vai ser rei mesmo, mata o rei e você vai assumir no lugar dele. Aí o Macbeth, ele entra em crise com ele mesmo, porque ele sente, né, que não é coisa que se faça matar o rei para assumir o poder, mas ele termina cedendo à pressão da mulher e ele mata o rei. E quando ele sai da cena do crime, ele tem uma alucinação. E aí tem uma voz que diz assim: Macbeth, o assassino do sono, dormir nunca mais. Então ele assume o poder, mas ele perde a paz do sono, ele não consegue mais dormir até que ele morre. Eu não estou dando spoiler. Não, que é um clássico. Não, mas ele morre no final. Ele não consegue dormir em paz, porque ele é atormentado por um ato que ele cometeu injusto. É isso, né? Exato. Então, ele é atormentado o tempo todo. Então, na hora de dormir, o seu crime e a culpa que ele tem pelo crime volta à tona. A própria lei do Macbeth, ela fica louca, né? Ela começa a ter uma espécie de alucinação que ela não mata o rei, mas ela faz o marido matar o rei, e ela começa a ter a alucinação que ela tem uma mancha de sangue nas mãos, que ela não consegue limpar nunca. Então ela fica lá o tempo todo tentando apagar, né, essa maldita mancha, e agora o rei Macbeth, ele não consegue desfrutar do seu poder porque ele está amaldiçoado no seu sono. Olha, que incrível. E o Henrique V também tem uma relação com essa coisa da consciência, né, que atrapalha o sono? O Henrique V eu acho uma cena maravilhosa, porque o Henrique V é uma espécie de grande ícone, né, da cultura nacional inglesa, né? Ele é um grande rei, herói, né?
e ele tenta conquistar a França porque ele acha que ele tem o direito a herdar, né, o trono da França por questões sucessórias, e ele convence os nobres e o povo a invadirem a França. Ou seja, ele assume sozinho, nós vamos invadir a França. Só que, bom, ele entra no país e depois de um certo tempo, o exército dele é cercado pelos franceses, tem 6 vezes mais franceses do que ingleses, e na madrugada da véspera da batalha final, ele tem lá um solilóquio. Todo mundo vai estar achando que ele vai ser massacrado no dia seguinte. Ele está caminhando no meio das suas tropas, ele vê que todos os seus soldados estão dormindo, menos ele. Ele é o único insone. E aí ele tem um solilóquio que ele olha para as estrelas e ele diz assim, né? Eles conseguem dormir, né, porque eles se confiaram totalmente a mim, porque apenas ao rei é dado encarar o silêncio das estrelas, né, encarar a noite horrenda. Então, ele diz assim, é que tem um grande silêncio e alguém encarna essa posição de quem sabe o caminho a seguir e paga a conta sozinho, ou seja, a grande ilusão. Que legal, hein? Por isso que Shakespeare é um clássico, né? Porque trata dessas questões que nos dizem respeito tão diretamente. O sono, certamente. Nossa. Então, quem não consegue dormir, né, para poder dormir, tem que dar conta do silêncio da noite. Né, que não tem resposta. As estrelas não respondem. Sem dar conta de que as estrelas não respondem, não consegue dormir. Não consegue dormir. Pô, muito bacana. Ó, tá tudo lá no livro. A Erótica do Sono. O Sublime Entregar-se. Professor, muito obrigada, viu? Uma ótima conversa. Parabéns pelo livro. Um grande prazer, Tânia. Um grande prazer conversar com você e com os ouvintes. Muito obrigada. Psicanalista e psiquiatra Mário Eduardo Costa Pereira, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unicamp, falando sobre os aspectos psíquicos do sono, que é um ato de entregar-se. Por isso, já que é uma entrega, o título A Erótica do Sono. O livro sai pela Aller Editora.